Fala galera vascaína, Navilus na área trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco perdeu para o Internacional de forma humilhante, vexatória. O problema, como eu sempre digo, não é perder, porque uma hora a gente sabe que no Brasileirão a gente perde para alguém, né? Uma hora, não tem essa de que, porra, meu irmão, a gente não vai perder. A não ser aquele time maço, aquele elenco brabo mesmo que foi criado. E aí, filho, joga, e aí ou ganha ou empata, ou ganha ou empata, e às vezes é campeão invicto no campeonato. Mas nos pontos corridos ainda não existiu esse time para poder ser campeão invicto. Mas, né, vamos deixar esse assunto, essa balela para lá. Vamos falar a respeito do Vasco da Gama, fazer uma análise do que aconteceu. Lembrando que no vídeo passado que eu fiz, o pré-jogo que eu fiz, eu falei, trouxe o retrospecto de Internacional e Vasco da Gama. Falei algumas coisas a respeito da tabela do Brasileirão, que o Vasco precisava vencer, ou até mesmo o empate naquele momento também já estava de bom tamanho, já segurava a gente um pouco, né? Não deixaríamos cair tanto. E aí, cara, lembrando que o Internacional estava em 14º com a vitória, o Internacional foi para oitavo, trocou de lugar com o Vasco da Gama desceu para 10º, por conta dos outros times que também estão lá embaixo. Mas vamos ter, né, outros jogos aí, e nós não sabemos como vai fechar a 16ª rodada do Brasileirão. Temos que esperar fechar, vão ter jogos hoje para a gente saber em que colocação o Vasco vai ficar posicionado no final da 16ª rodada. Mas lembrando aqui, galera, né, o que eu estava falando a respeito, né, do vídeo passado aí que eu falei, do pré-jogo, né, a respeito da escalação do Vasco da Gama, que eu não gostei. Falei, cara, não gostei dessa escalação, não estou sentindo firmeza. Até porque nós estávamos, com Puma Rodrigues e Lucas Piton, dois jogadores ofensivos nas laterais. São jogadores ofensivos, não são jogadores de defesa. E tínhamos, né, no caso passado, o Robert Renan e o Carlos Cuestas. Carlos Cuestas, né, ou às vezes o Robert Renan também, e o Alan Saldívia, ultimamente, às vezes vem dando um docinho, vem dando uma besteira. E nesse jogo, o Carlos Cuestas aproveitou para ser expulso. Ultimamente, a zaga do Vasco tem dado essas bobeiras de ser expulso, fazer gol contra, ou seja, tá uma bagunça, samba do crioulo doido. E aí, o Renato Gaúcho escala 3 jogadores com mesmas características: Hugo Moura, Cauã Barros e Tietê, jogadores que mordem, jogadores de marcação. Ou seja, o Vasco ficou sem referência no meio de campo. O Vasco não tinha um jogador talentoso para poder botar a bola no chão e sair jogando, ou até mesmo, como podemos dizer, segurar essa bola. Chega ali no meio de campo, ali, esse jogador que consiga segurar a bola, fazer o jogo girar, né? E aí, cara, fez falta Thiago Mendes, fez falta o Ian Rojas, né? Aí a escalação não ajudou, como eu falei no vídeo passado, né? Essa coisa de só se defender não é bom, porque a gente acaba atraindo o adversário para o nosso campo de ataque, né? Não quer dizer, o nosso campo de defesa. A gente está ali se defendendo, acaba que o adversário cresce na partida e vem para cima. E, cara, o Vasco ressuscitou morto, filho. Essa é a realidade, mano. Cara, o Internacional jogando mal pra caramba, todo mundo metendo a porrada no Internacional, cara. Aí o Vasco vai lá e ressuscita. Porra, agora temos mais 2 jogos. Temos a 17ª rodada do Brasileirão e temos a 18ª. Ou seja, o Vasco precisa vencer essas duas para que a gente possa, né, parar o Brasileirão. Quando o Brasileirão parar, a gente parar pelo menos, né, entre 7ª e 8ª colocação. E aí, filho, trabalhar esse período de mais de 40 dias, mas trazer reforços, trazer tudo, para a gente poder iniciar, voltar ao campeonato que vai ser contra o Vitória, o último, né, não quer dizer o último não, o primeiro jogo pós-Copa do Mundo vai ser contra o Vitória. E aí a gente, cara, aí vai ser lá, né, Vitória e Vasco da Gama. E o Vitória que ganhou o Flamengo, desclassificou, né, o Flamengo, despachou o Flamengo, irmão. Então a gente vê que, cara, não tem time bobo, não tem time otário, entendeu? A galera tá aí para poder jogar. Renato Gaúcho praticamente, meu irmão, já não sabe mais o que fazer com esse elenco, já falou, já passou o vídeo, já disse tudo, já treinou.
E, cara, infelizmente o time é horroroso, irmão. Cara, o elenco ali atrás, porra, meu irmão, esquece. Dá docinho direto. Porra, Léo Jardim saiu jogando errado. A zaga quer tentar sair jogando aquela mania do Fernando Diniz de querer sair jogando, sai jogando errado. O time ficou nervoso. Cara, assim, foi uma loucura, né, irmão? Foi vergonhoso, foi vexatório, irmão, ver o Vasco jogar, mano. Na moral, um gol atrás do outro, cara, sem condição nenhuma. O time tava perdido dentro de campo, parecia até o sub-15, irmão. Tá louco? Pô, não dá nem pra comparar com sub-20, sub-17 não, irmão. Pelo amor de Deus, o Vasco tava horroroso. Pô, parecia um grupo de peladeiro que tava jogando. Pô, pegar um Internacional morto, levantar, ressuscitar, mano. Que isso, pelo amor de Deus. Não dá, mano, pra gente ficar aceitando isso não, cara. A gente precisa de contratação urgente e contratações pontuais. Pô, pelo menos aí prateleira A, irmão, pra poder ver se a gente salva um pouco esse elenco, cara. Porra, não dá mais pra ficar trazendo cabeçudo, mano. Porra, e ficar trazendo só jogador sul-americano. Pô, infelizmente, cara, os jogadores têm raça, têm vontade, mas só isso não dá, mano. Tem que ter habilidade, tem que ter inteligência. Os caras não estão tendo, cara. Tá jogando errado, tá saindo errado, tá se defendendo errado, é expulsão, é toda hora um problema. E aí, cara, realmente é um pós-jogo aí horrível que a gente faz também, porque não tem nem muito o que falar. Pô, falei, cara. Pô, eu sabia que essa escalação tava horrível, tava feia, entendeu? Três jogadores de marcação, mesma qualidade, pô, mesma característica. A gente ficamos sem referência no meio de campo, não tinha meio de campo para poder sair jogando, para poder prender a bola, para poder distribuir a bola. O ataque também não ajuda. O Brenner, pelo amor de Deus, não faz nada. Pô, o cara tá com a urucubaca que não sai dele, mano. David também que não deslancha. Pô, não dá, cara. E aí fica tudo em cima de um jogador só para tentar resolver, que é o Andrés Gomes. Porra, essa zaga aí, precisando de zagueiro, cara. Pô, pelo amor de Deus, ele teve chance de vender o Lucas Freitas e o David, porra, para poder trazer novos jogadores. O Vasco realmente não dispensou pro Vitória. O Vitória queria muito, e aí não dispensou, porra. Então, galera, não tem muito o que fazer. Sei que esse pós-jogo aí é horroroso, é horrível também. Não tem muito o que se analisar. Um jogo feio demais. Ficar também tomando tempo aqui não, cara. Tchau. Saudações vascaínas, até o próximo conteúdo. Valeu. Fala pessoal, aproveitem para se inscrever e ajudar o canal a continuar com o trabalho. Apoiem o amigo vascaíno. Vascaíno ajuda vascaíno. Aqui é Vasco.